Olá, irmãos. Teremos mais um momento de culto, de adoração, de louvor ao nosso Deus. Ele é digno de toda adoração. Nos criou para louvarmos a Ele. E nós temos esta oportunidade, este privilégio de render glórias ao nosso Deus. Queridos, iremos iniciar o culto hoje lendo a palavra do Senhor nosso Deus, 2 versos do Salmo 116, 2 versículos apenas, os 2 primeiros versículos. Portanto, verso número 1 e verso número 2 do Salmo 116. A palavra do nosso Deus diz: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz. Primeiro, é necessário destacar a declaração do salmista com relação ao seu amor por Deus. Ele amava o Senhor e queria deixar isso muito claro logo no início das suas palavras. E ele então confessa: amo ao Senhor. Depois ele passa a dizer algumas razões. E é muito bonito perceber que a primeira razão que ele ressalta é porque o Senhor ouvia a sua voz, as suas súplicas, quando ele clamava, quando ele orava. Mais do que isso, porque o Senhor havia se inclinado para ele e o Senhor havia ouvido a voz do salmista. Queridos irmãos, o Senhor nosso Deus também nos ouve, segundo a sua vontade eterna, soberana, perfeita. Ele nos atende. A parte que nos cabe é de colocarmos diante do Senhor todas as nossas necessidades, todas as nossas alegrias, colocarmos diante do Senhor toda a nossa vida e fazendo tudo isso em amor. Amo o Senhor. Nós que amamos o Senhor, nós iremos orar nesse instante. Iremos falar com Deus e glorificar o Senhor nosso Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Vamos falar com o Senhor. Pai, nós também amamos o Senhor, tal como o salmista. Amamos o Senhor porque o Senhor nos amou primeiro, nos escolheu, nos salvou, transformou os nossos corações, mudou a nossa história, nos deu certeza de vida eterna. Amamos o Senhor porque bem sabemos, estamos convictos de que ao orarmos, o Senhor nos ouve, está atento às nossas necessidades, mesmo antes delas surgirem. Amamos o Senhor pelo cuidado do Senhor conosco, pelo modo como o Senhor se relaciona conosco, pela fidelidade do Senhor, pela justiça do Senhor, pelo amparo do Senhor e pela misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. Amamos o Senhor porque o Senhor mesmo despertou esse amor nos nossos corações. Nós andávamos perdidos nas trevas e sem esperança, estávamos condenados por causa dos nossos pecados. O Senhor, cheio de compaixão e graça na eternidade, nos escolheu para servir ao Senhor. E através de servos fiéis, o Senhor fez com que a mensagem da salvação, o Evangelho maravilhoso,
amor possa crescer nos nossos corações. Possamos amar menos a nós, amar menos aos bens que o Senhor nos deu, amar menos aos nossos familiares e amarmos mais e mais e mais o Senhor. Em nome de Jesus, aceita a nossa adoração. Receba, querido Deus, este momento de culto ao Senhor e fale conosco. Em nome do Senhor Jesus, assim nós oramos. Amém. Meus amados irmãos, nós temos também, durante o culto, a oportunidade de cantarmos ao Senhor nosso Deus. Iremos cantar agora cânticos de adoração ao Senhor. Após, nós iremos novamente nos voltar para a leitura das Escrituras, orarmos ao Senhor e ouvirmos a exposição da Palavra de Deus. Vamos nesse momento cantar ao nosso Deus? Deixe-nos com teu amor para o mundo agitar, esquecer cada dia tua vida viver, a orarmos, Senhor. Vem encher-nos com teu amor para o mundo agitar, esquecer cada dia tua vida viver, nossas vidas transformar, refrigério pra alma nos dar, e agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Nossas vidas vamos transformar, refrigério pra nos dar, e agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. E agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Em oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade,
na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, para sempre. Queridos, o texto que escolhemos para a nossa reflexão está registrado lá em Mateus, o capítulo 6, a partir do verso número 9, nós faremos a leitura até o verso número 10. Numa próxima ocasião, se Deus assim permitir, no próximo domingo, nós iremos voltar à leitura deste texto e iremos estudar a segunda parte da oração dominical. Hoje iremos nos dedicar a esta primeira parte, oração que o Senhor nos ensinou. Irei fazer a leitura. Peço aos queridos que ouçam com atenção. A palavra do Senhor Deus diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos orar mais uma vez. Pai, queremos implorar o perdão do Senhor, porque sabemos que somos pecadores, cometemos erros contra o Senhor em várias ocasiões, alguns mais notórios, outros mais velados, alguns erros públicos, outros privados, mas nós somos pecadores. Transgredimos as ordens do Senhor expressas na tua palavra, ou deixamos de cumprir aquilo que o Senhor nos ordena. Pensamos aquilo que não glorifica o Senhor, ou participamos ouvindo aquilo
perdoa-nos. Aceita o nosso pedido de perdão e permita que sejamos lavados, ó Pai querido, de todo o pecado, para mantermos comunhão com o Senhor. Fale conosco, ensina-nos por meio da Tua palavra e abençoe, querido Deus, a Tua igreja. Cada irmão tem as suas necessidades pessoais, familiares, cada um tem os seus objetivos e planos. Santo Deus, abençoe grandemente a vida do nosso irmão João Pedro, que fez o curso de catecúmenos e deseja se tornar membro da igreja. Cuida dele, da família dele, permita que seja instrumento do Senhor dentro do lar e fora dele. Abençoa, Senhor Jesus, a vida da nossa irmã Dona Helena. Louvamos, bendizemos o Senhor porque ela se encontra muito melhor, está em casa e se recuperando. Pedimos ao Senhor continue guardando a vida dela, protegendo também os familiares, de tal modo que todos possam gozar de boa saúde e agradecer o Senhor, e bendizer o Senhor, e buscar o Senhor com alegria. Em nome de Jesus, nós oramos pelos nossos irmãos que, porventura, estejam mais abalados na fé, por não estarem congregando aqui no prédio. Deus eterno, desperta o coração de cada um para dedicar tempo ao Senhor em devoção, lendo a Tua palavra, orando ao Senhor, ouvindo a ministração das Escrituras por meio deste canal. Santo Deus, pastoreie Teu povo em nome do Senhor Jesus, despertando o amor e a alegria de servir o Senhor, fazendo com que cada um possa dizer com toda a sinceridade do coração que, sendo o Senhor o nosso pastor, então de nada mais precisamos sentir falta. Pedimos ao Senhor a proteção, especialmente sobre os nossos irmãos mais idosos e com maior debilidade para enfrentar esse vírus. Pedimos ao Senhor pelos presbíteros, pelos diáconos, as crianças, as senhoras da nossa igreja. Pedimos ao Senhor, querido Deus, pelos jovens, cada um colocamos diante do Senhor, implorando a bênção do Senhor sobre o Teu povo. Rogamos ao Senhor pela nossa cidade. Deus Santo, permita que sejamos protegidos por Ti, possamos voltar à normalidade. Ajuda que vacinas e remédios contra este vírus se mostrem eficazes. Abençoa, abençoa o nosso país, abençoa o nosso presidente, abençoa os ministros, deputados, senadores. Muda a situação da nossa pátria. Em nome do Senhor, nós oramos e glorificamos ao Senhor, pois sabemos e temos visto que o Senhor cuida de nós. Louvado seja o Teu nome por esse cuidado maravilhoso. Bendizemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós temos diante de nós a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Claro que para verificarmos, estudarmos, nos dedicarmos a esta oração, nós devemos, ainda que brevemente, olharmos para o contexto onde ela foi registrada, onde ela foi proferida. O Senhor Jesus estava ensinando sobre assuntos diversos. Se os irmãos perceberem, irão observar que a oração dominical está dentro daquela sessão, daquele momento em que Cristo
está ensinando o Sermão da Montanha. Ele fala sobre juramentos, ele fala sobre o adultério, o homicídio, as bem-aventuranças, a vingança, o amor ao próximo, como nós devemos fazer a obra social, ajudar o próximo, dar esmolas, assuntos variados. Ao olhar para o capítulo 6, a partir do verso número 5, nós vemos que o Senhor Jesus está ensinando como devemos orar. E ele diz que nós não devemos ser como os hipócritas, os fariseus, que nós não devemos orar para que os outros olhem para nós e imaginem que nós somos especiais, mais santos. Não devemos orar procurando a atenção dos homens. Não devemos também usar de vãs repetições. O Senhor Jesus nos ensina que nós não devemos encarar a oração como um discurso decorado, uma repetição sem que a nossa mente e a nossa emoção esteja de fato envolvida naquilo que nós proferimos a Deus. As repetições não são agradáveis ao Senhor e nós percebemos que na realidade o Senhor Jesus estava ensinando nesse sentido, porque essa ideia de repetição ela é pautada em algo que é errado. Se os irmãos se lembrarem comigo, nós vemos aquele episódio em que Deus mandou o fogo do céu e consumiu o holocausto, consumiu o sacrifício que Elias havia preparado naquele embate contra os profetas de Baal. Nós vemos que os profetas de Baal ficaram desde a manhã até o meio-dia repetindo, pedindo a Baal para que lançasse fogo sobre aquele holocausto preparado e nada aconteceu. Então, as vãs repetições eram usadas pelos falsos profetas, os idólatras. Quando nós olhamos para aquele texto, nós vemos Elias de um modo muito simples e direto, suplicando ao Senhor que enviasse fogo do céu para que todos ficassem sabendo que havia um Deus em Israel. E Deus, pela sua graça, enviou o fogo do céu e consumiu todo o holocausto. Portanto, não devemos ser hipócritas, portanto, não devemos usar de vãs repetições. E chegando no verso número 9, o verso número 10, que nós iremos dedicar atenção especial, nós vemos como nós devemos orar. O título que escolhemos para a nossa reflexão é Nós oraremos assim, porque no verso número 9 Jesus diz: portanto, vós orareis assim. E se nós compreendemos, e de fato compreendemos, que Cristo está nos ensinando, nos ordenando, Ele tem autoridade para isso, nós então devemos orar tal como Ele ensinou, tal como Ele disse. Nós oraremos assim, assim como nós oraremos pedindo ao Pai Celestial tal como Cristo nos ensinou. Verso número 9 continua: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Irmãos, eu quero parar aqui na primeira frase que diz: Pai nosso que estás nos céus. O primeiro fator que eu quero ressaltar é que há um relacionamento pessoal. Cristo, sem dúvida alguma, está ensinando aos seus discípulos que a oração, ou na oração, esse relacionamento pessoal deve ficar claro. Quando nós oramos, devemos orar ao Pai.
E Ele é o nosso Pai, não aquele aspecto geral somente. Como alguns dizem, Deus é Pai de todos, pois criou todos. Então toda criatura é filha de Deus. Muitas pessoas dizem isso. Mas nós não estamos falando nesse sentido amplo, superficial. Nós estamos falando no sentido mais restrito, especial. Deus é o nosso Pai. Por quê? Porque nós fomos adotados na família dele por meio da obra de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que na cruz do Calvário pagou o preço pelos nossos pecados e mudou aquela condição que tínhamos diante do eterno Deus. O apóstolo Paulo nos ensina que quando nós não servíamos a Cristo e quando nós ainda não tínhamos o nosso coração transformado por Cristo, nós éramos filhos da ira de Deus, da desobediência, andávamos desgarrados, inimigos de Deus. Todavia, uma vez que o Espírito de Deus transformou os nossos corações, nós cremos em Jesus Cristo como Filho de Deus, amamos a Jesus, nós fomos adotados na família de Deus. Por meio de Cristo nós podemos chamar Deus de Pai e termos este relacionamento pessoal com o Senhor nosso Deus. Ele é um Pai amoroso, é um Pai cheio de misericórdia, é um Pai que disciplina quando nós precisamos de disciplina, mas é um Pai que constantemente, eficazmente cuida e zela pelas nossas vidas. Portanto, devemos orar ao Pai, Pai nosso. Tenha um relacionamento pessoal nessa expressão. E nós temos, pela graça de Deus, este relacionamento com o Senhor nosso Deus. Outro fator que podemos destacar ainda que brevemente é que o Senhor fala, Pai nosso. A ideia é de que nós temos muitos irmãos. Nós temos irmãos em lugares distantes, irmãos em lugares mais próximos. A família de Deus, ela é imensa. Nós temos irmãos em outros países, com culturas diferentes e com uma língua diferente, com uma cor diferente, com um jeito diferente, mas são nossos irmãos, pertencem à mesma família, porque a obra de Cristo foi realizada em favor de todos os escolhidos de Deus, de toda língua, povo, tribo e nação. Então, nós temos irmãos em toda parte, e louvado seja Deus por isso. O texto ainda diz que estás nos céus. Aqui, meus queridos, podemos dizer que Cristo aponta para a majestade de Deus. Ele é o nosso Pai, mas Ele é claramente diferente do Pai biológico que tivemos ou que ainda temos. Ele é elevado, Ele é majestoso, Ele é supremo, Ele habita nos céus, está sentado no alto e sublime trono. Claro que habita também no coração contrito e compungido, mas o conceito que eu quero destacar aqui é que Ele é um Pai supremo, celestial, majestoso. Ele habita nas alturas. Pai nosso que estás nos céus. Na oração nós não podemos nos esquecer disso, de falar com Deus compreendendo a nossa pequenez e compreendendo a grandeza do Senhor, pelo menos tendo em mente a majestade de Deus, a grandeza de Deus. Ele está nos céus, habita nos céus, é majestoso. Por ser majestoso, diferente do Pai biológico, que tem as suas limitações, nosso Pai celestial não tem. Ele é perfeito. O texto continua, santificado seja o teu nome. E aqui nós temos o primeiro pedido
aí da oração dominical: santificado seja o teu nome. Meus amados irmãos, nós devemos nos lembrar daquele relacionamento pessoal quando chamamos a Deus de Pai e ligarmos esse relacionamento pessoal a essa petição. Então devemos entender que ao dizer santificado seja o teu nome, nós estamos pedindo para que o nome de Deus seja santificado nas nossas vidas. E é claro que a ideia de nome de Deus diz respeito à pessoa do próprio Deus. Que o nosso Deus, Ele próprio, o eterno Deus, seja santificado na minha vida, na sua vida. Seja santificado naquilo que eu falar e naquilo que você falar. Seja santificado onde eu for e onde você for. Que o eterno Deus seja santificado em tudo que eu fizer, em tudo que eu planejar. Seja santificado nos meus relacionamentos, no meu trabalho. Ao pedir ao Pai Celestial para que o nome dele seja santificado, nós estamos desejando de fato cumprir o motivo pelo qual nós fomos criados, e é glorificar, bendizer, adorar o Senhor em todo o tempo e para sempre. E ao pedir: Pai nosso, santificado seja o teu nome, nós devemos entender esta petição como sendo algo que nós estamos envolvidos. Queridos irmãos, claro que nós podemos olhar para o mundo, olhar para o nosso país e com tristeza verificarmos que inúmeras pessoas, instituições, não buscam a glória do nome de Deus. Alguns se levantam contra, fazendo piadinhas, chacotas, lutando contra. Todavia, nós, como servos do Senhor, devemos desejar que o nome de Deus, a pessoa de Deus, seja glorificada em todo o nosso proceder. Seguindo adiante, nós temos a segunda petição da oração dominical. Nós oraremos assim, pedindo a Deus para que mova os nossos corações, a fim de que nós possamos santificar a Ele em tudo que fizermos. Nós oraremos assim, pedindo para que o reino de Deus venha. Observe a primeira parte do verso número 10. Venha o teu reino. Um reino de justiça, de paz, um reino bom, porque a vontade do Senhor é sempre boa e perfeita e agradável. Um reino onde aquilo que é correto é estimado. E, na realidade, um reino onde não haverá mais aquilo que é errado, pecaminoso. É claro que o reino de Deus já foi inaugurado com a pessoa de Cristo. Ele está na terra, mas não de modo pleno, completo, absoluto, definitivo. Nós ainda aguardamos a volta de Cristo. Enquanto aguardamos a volta de Cristo, nós testemunhamos, pregamos a palavra, para que estes elementos maravilhosos e perfeitos do reino de Deus comecem ou cresçam, se expandam aqui na terra onde vivemos. Claro que aqui será impossível um reino, um período onde não haja o pecado. Isso só acontecerá a partir da volta de Cristo. Todavia, queridos irmãos, nós
de fato nos dedicamos à pregação do Evangelho, para que vidas se convertam, para que vidas se entreguem a Jesus, entendendo que essa é a vontade de Deus, entendendo e pedindo que o reino de Deus venha sobre a terra, entendendo que fazendo isso, muito melhor será o convívio do ser humano com o próximo. Venha o teu reino. Aqui, sem dúvida alguma, há o elemento das missões, melhor dizendo. Há o elemento do testemunho, da evangelização, que nós devemos nos envolver. Que venha o reino de Deus, o reino de Deus, que venha onde nós estivermos, pois nós somos representantes desse reino. Que venha o reino de Deus, e para isso devemos testemunhar, evangelizar. Você pode pedir ao Senhor que use a sua vida dentro das suas limitações, porque todos nós somos limitados. Você pode pedir a Deus para que use os seus familiares, quem sabe, filhos. Pedir a Deus para que use aqueles que já estão no campo, pastores, missionários, evangelistas, obreiros, para que através desses irmãos, com a pregação e o testemunho do Evangelho, o reino de Deus venha sobre a terra. Irmãos queridos, há este elemento de missões, de testemunho nesta parte da oração dominical. Por fim, meus amados, nós devemos olhar para a última parte do verso número 10, quando o Senhor Jesus nos ensina que nós devemos orar assim: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Tal como no céu, tudo é feito conforme a tua vontade, sem rebelião, sem dificuldade, sem que alguém se levante contra. Que isso ocorra aqui na terra também, que a vontade do Senhor se cumpra na minha vida, que a vontade do Senhor se cumpra no lugar onde eu estiver, que a vontade do Senhor se cumpra nos meus negócios, no meu trabalho, no meu comércio, aonde eu for, que a vontade do Senhor se cumpra no nosso país, na nossa cidade, que a vontade do Senhor se cumpra em toda a terra. Meus irmãos, pare e pense por alguns instantes a este respeito. Pare e pense na vontade de Deus. Ela é perfeita, é maravilhosa, mas muitas vezes nós, que cremos no Senhor, relutamos contra a vontade de Deus e tentamos ir num caminho diferente daquele que Deus quer para nós. Nós devemos ser submissos, devemos nos submeter à vontade de Deus e fazer isso sem que sejamos forçados. É claro que a vontade do Senhor é absoluta, é soberana, ela sempre se cumpre, mas nós devemos orar para que a vontade do Senhor se cumpra nas nossas vidas e não agimos de modo rebelde, tentando ir contra essa vontade. Orarmos para que a vontade do Senhor se cumpra no nosso país. E sem dúvida alguma, a vontade do Senhor é que toda essa corrupção acabe na nossa pátria. E ela permanece por causa dos nossos próprios pecados. Negligência, talvez. A vontade do Senhor é que toda essa corrupção seja banida, sem dúvida alguma, porque Deus não se agrada com ela. Mas, às vezes, nós percebemos que por causa dos nossos próprios erros, negligências, omissões, nós acabamos de algum modo relutando contra a vontade do Senhor, por paixões ideológicas, quem sabe. Queridos irmãos, é necessário nos lembrarmos que Cristo, Ele não somente ensinou a orarmos para que a vontade de Deus se cumprisse,
Mas de fato ele demonstrou isso no momento em que antecedeu a sua prisão e crucificação, e durante a sua prisão e crucificação e morte na cruz. Antes de ser preso e de ser crucificado, ele orou ao Pai novamente, pedindo ao Pai: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres, faça-se a tua vontade. E era a vontade de Deus que Cristo padecesse naquela cruz. Então, quando os soldados vieram, o Senhor não relutou, não tentou fugir, o Senhor não invocou poderes celestiais e legiões de anjos para o defender. Mas diz o Evangelho de João que Cristo mesmo proferiu as palavras: eu voluntariamente dou a minha vida. Faça-se a tua vontade. Meus irmãos queridos, que sejamos submissos ao Senhor e que isso possa ser percebido até nas nossas orações. Nós oraremos assim. Oraremos pedindo para que o nome de Deus seja santificado nas nossas vidas. Oraremos pedindo para que venha o reino de Deus na nossa cidade, onde estivermos, em toda a terra. Oraremos pedindo para que a vontade do Senhor se cumpra, também nas nossas vidas, também nos nossos objetivos, também no nosso país. Nós devemos orar deste modo e nos submeter sempre ao Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos mais uma vez orar ao Senhor nosso Deus e orar a bênção de Deus sobre nós. Senhor, glorificado seja hoje e para sempre pela tua palavra perfeita. Direciona os nossos corações e as nossas palavras para que possamos orar deste modo. Direciona o nosso proceder para que possamos viver também deste modo. Ajuda-nos a buscarmos a santidade e a glorificarmos ao Senhor e a buscarmos a vinda do reino do Senhor, bem como a nos submetermos à tua vontade soberana e perfeita. Abençoa-nos, ó Pai. Desperta o nosso coração para amar e servir o Senhor. Fortaleça a cada um de nós, pois precisamos do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Meus irmãos queridos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor precioso, maravilhoso de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, esteja sobre todos vós, agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, fortaleça você e a sua família, em nome do Senhor. Hoje é tempo de